Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido-o a inscrever-se no meu canal, a dar o seu parecer, o like e a partilhar com os seus amigos. No último vídeo, eu desenvolvi a ideia de que, com a morte do Papa Bento XVI, a Igreja voltava às catacumbas. Esta tese, ou esta teoria, digamos assim, baseia-se no facto de o Papa Bento XVI falecer no dia 31 de dezembro, que é o dia de São Silvestre, em que a Igreja celebra a memória de São Silvestre, o Papa do tempo de Constantino. Com o Imperador Constantino, portanto, com o Papa São Silvestre, a Igreja teria passado da clandestinidade à liberdade. Com o Papa Bento XVI, dar-se-ia um movimento inverso, ou seja, a Igreja passaria da liberdade, da publicidade, à clandestinidade das catacumbas. Esta ideia não é apenas de alguns pensadores atuais sobre o fenómeno da história, mas o próprio Bento XVI, quando era ainda Josef Ratzinger, professor de teologia na Alemanha, tinha defendido esta tese de que o futuro da Igreja seria a Igreja voltar às catacumbas. E alguns consideram que esta tese que Josef Ratzinger, então jovem professor na Alemanha, defendeu na Katholikentag, uma assembleia dos católicos alemães que se reúne ainda periodicamente, não sei se de todos os anos, se 2 em 2 anos, se 3 em 3 anos, fez uma conferência que ficou célebre porque ele aí defendeu, e essa conferência realizou-se nos anos 70, porque ele aí via o futuro da Igreja como a Igreja das catacumbas, ou seja, o modelo da Igreja do futuro seria a Igreja das catacumbas. Porquê? Porque já se verificava então, sobretudo nos países ocidentais, tradicionalmente católicos, ou pelo menos cristãos, se assistia a um processo galopante de descristianização da própria sociedade, de secularização ou até de paganização, em virtude do diálogo que se estabelecia com o mundo, com as religiões não cristãs, e por isso dava-se um fenómeno de a sociedade europeia ser cada vez menos cristã, cada vez menos religiosa, progressivamente laica, ou seja, não professando nenhuma religião. Isto dava-se mais em alguns países do que noutros, mas era um fenómeno que se assistia já com um certo aceleramento na sociedade europeia. E por isso ele via a Igreja do futuro como uma igreja reduzida cada vez mais a pequenos grupos, uma vez que a grande maioria se afastava da Igreja em pequenos grupos e, portanto, como no tempo das catacumbas, pequenos grupos, numa certa clandestinidade, ou até num fenómeno de perseguição, como em algumas regiões do globo que nós assistimos também hoje. Mesmo nesta situação de perseguição, progressivamente foi também acontecendo. Hoje em dia ela é uma realidade em algumas regiões, na Ásia, na Índia, nos países árabes, mas inclusivamente também na Europa. Na Europa, ainda há dias, vi a notícia de que algumas igrejas foram profanadas em França. Aliás, houve até um célebre livro escrito por um bispo nos anos posteriores ao concílio, que considerava a França terra de missão. Portanto, as catacumbas significava nessa conferência de cardeal de Ratzinger, não era cardeal ainda, era um simples professor, via a Igreja como uma espécie de profecia que nestes tempos atuais, está a realizar-se.
No entanto, este fenómeno não é assim unívoco, porque nós podíamos assistir, e o fenómeno atual é muito forte, podíamos assistir a duas espécies de igreja, duas igrejas, digamos assim. Uma igreja que retorna às catacumbas e essa igreja que procura ser fiel ao Evangelho e até ao martírio, e uma outra igreja que vive na publicidade, uma igreja que se adapta ao mundo, que dialoga com o mundo, dando-se um fenómeno que um historiador italiano recentemente dizia num texto que escreveu, Roberto Di Mattei, considerado por alguns um historiador conservador, que se a Igreja não cristianiza o mundo mundaniza a Igreja. E este fenómeno desta mundanização da Igreja, mas que está na sociedade na plena visibilidade, também é uma realidade do nosso tempo. Basta ver o que acontece com o caminho sinodal, sobretudo na Alemanha, mas também com o caminho sinodal, basta ver o texto que foi apresentado no Vaticano para a quarta fase do caminho sinodal proposto pelo Papa Francisco. É um texto impressionante na adaptação ao mundo. Fala numa grande tenda que é preciso alargar-se e que nessa tenda estão todos presentes, cristãos, católicos, praticantes, inclusive descrentes. Então, nós temos uma realidade de uma dupla igreja, uma nas catacumbas, no sentido que Ratzinger e o Papa Bento XVI protagonizavam uma igreja fiel à tradição do magistério e portanto, que procura viver o Evangelho a sério, e outra, que é ainda na publicidade, mas que, como eu dizia no último vídeo, a que tem futuro é a Igreja representada por este modelo das catacumbas. Agora, eu gostava também de chamar a atenção para um dado da própria teologia, porque as catacumbas, o tempo dos mártires, o tempo dos fiéis, não é? Aliás, no direito canónico nós somos os fiéis, aqueles que são fiéis, porque a fidelidade, tanto do ponto de vista das relações humanas como do ponto de vista do cristianismo, é a vitória do amor sobre o tempo. Nós amamos se somos fiéis. Nós amamos a Deus, cumprimos os seus mandamentos, se lhe formos obedientes. Aliás, Jesus diz no Evangelho: quem me ama cumpre os meus mandamentos. A fidelidade, a obediência é a vitória do amor sobre o tempo. E quem ama é obediente. Até nas nossas relações humanas vemos que isso é assim. Quem ama é obediente àquele que é o objeto do seu amor, da sua amizade. Eu acredito que, e por isso nós não deveríamos viver os nossos dias numa espécie de desalento e de desespero e de desânimo, porque há uma frase de Tertuliano que ele dizia: o sangue dos mártires é fermento dos cristãos. E Jesus dizia no Evangelho que vós sois a luz do mundo, e comparava o reino de Deus a um fermento. E o fermento é pequeno, é uma pequena quantidade em comparação com a massa. E por isso nós, ao dizermos como Joseph Ratzinger o profetizava, digamos assim, ou como a especulação, a reflexão sobre o sentido de uma teologia da história em que a Igreja regressa às catacumbas, no sentido de uma Igreja que é fiel até ao derrame de sangue ao Evangelho, à tradição milenar da Igreja, o que foi por todos sempre acreditado, é que tem futuro e que leveda à própria massa. Não só a massa dos cristãos descristianizados, dos cristãos secularizados, dos cristãos que têm apenas uma referência, uma relação quase umbilical com a Igreja e depois também o próprio mundo, é que é a garantia do seu futuro, da sua subsistência ontológica no ser da humanidade. E por isso nós devemos viver este tempo também com esperança, sofrendo, mas com esperança, porque o Senhor prometeu que estaria sempre connosco até ao fim dos tempos. E a Igreja é a sua esposa,
A Igreja Católica é a sua esposa, a Igreja Católica é o seu corpo, é o corpo misto de Cristo. E por isso não devemos entrar, digamos assim, num pânico espiritual, porque procuremos é ser fiéis a este mistério nas catacumbas, na clandestinidade ou na liberdade, no escondimento ou na plena publicidade, procuremos ser fiéis àquele mistério que tem a sua raiz naquele que deu a vida pela humanidade, por cada um de nós, como São Paulo diz, ele amou-me e entregou-se por mim. E ele é a força e é a razão de ser e a esperança da humanidade, é o nosso Redentor, o nosso Senhor. Obrigado pela sua atenção, espero encontrá-lo no próximo vídeo. Vá com a bênção de Deus.